Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no Celular. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título A Evangelização Real na Era Digital. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será pecadores digitais nas mãos de um Deus real. Em segundo lugar, vamos falar sobre consertando a rede para Cristo. E em terceiro lugar, nós vamos falar sobre Evangelho real para pecadores digitais. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. Pecadores digitais nas mãos de um Deus real. O uso da tecnologia é importante para o desenvolvimento humano e promoção do bem-estar social. Porém, se utilizada sem uma regulação, a partir de valores sociais obscuros, pode se tornar um fator de degradação moral e social humana. A perigosa influência dos valores sociais, culturais e tecnológicos de uma sociedade. Como cristãos, temos que realizar uma leitura de mundo, de modo a evitar que os valores sociais, culturais e tecnológicos da sociedade a qual estamos inseridos venha a nos causar, em primeiro lugar, a preguiça mental de pensar, avaliar e julgar uma situação qualquer e assim ser seduzido e manipulado por interesses de terceiros. Em segundo lugar, estes valores nós não podemos permitir que nos causem a exaustão emocional, caracterizada por um comportamento insensível a qualquer situação moral, ética, social, espiritual, etc. Não deixemos que a tecnologia ou os valores sociais, culturais venham nos causar a confusão psicológica que tira da pessoa a capacidade de discernir o que é certo ou errado diante de ideias, conceitos, valores, filosofias e crenças. Não deixemos que estes valores venham causar em nós a desorientação moral que propiciará a condição da flacidez moral ser enaltecida e os valores morais absolutos de Deus serem tripudiados. E por último, não podemos permitir que esta perigosa influência dos valores sociais, culturais e tecnológicos venha a promover em nós o esfriamento espiritual que nos afasta de Deus. E por isso nós devemos nos apresentar de forma inconformada e transformada. O apóstolo Paulo conclama aos cristãos a se apresentarem para o mundo de maneira inconformada para transformar uma cultura, uma sociedade, uma civilização integralmente segundo os valores absolutos de Deus como padrão do bem-estar social e espiritual desta própria sociedade. E na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim, o cristão deve ter em mente sempre uma postura firme de prontidão e de vigilância para lidar com os valores sociais e culturais, tecnológicos de uma sociedade em constante desenvolvimento, segundo os seguintes preceitos bíblicos.
deve realizar com discernimento uma profunda análise dos valores de uma sociedade para avaliar o que é santo ou profano, o que é imundo ou limpo, o que contradiz ou não a verdade revelada na palavra de Deus. No livro de Levítico, no Antigo Testamento, seu capítulo de número 10, versículos 8 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazeres diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Como segundo ponto que o cristão deve ter para ter a prontidão e a vigilância com relação a esses valores, é combater com mansidão e sabedoria os valores da sociedade que contradizem a verdade revelada na palavra de Deus. E deste mesmo livro de Levítico, capítulo de número 18, versículos 24 ao 30, diz assim a palavra de Deus: com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo-a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que a cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. A Bíblia Sagrada relata exemplos de pessoas que conheciam muito bem os valores sociais e culturais da sociedade de sua época. E estes valores contrários aos valores absolutos de Deus. Entretanto, permaneceram fiéis ao Senhor e foram, por isso, muito importantes para a história da salvação dos homens, aos quais podemos mencionar, no caso, Daniel e o apóstolo Paulo. Não se amoldem ao mundo. O mundo, especialmente a partir da segunda metade do século XX, tem experimentado um avanço tecnológico avassalador. E neste lapso de tempo, dentre as grandes conquistas humanas, o homem foi à Lua. Desenvolveu avançados métodos de cirurgia e novos medicamentos. Inventou o computador, as máquinas modernas e tantas outras engenhosidades humanas, sempre demonstrando um encantamento. Porém, no aspecto social, moral e ético, o avanço não ocorre, pois ainda somos testemunhas vivas das guerras insanas e da extrema desigualdade social que empurram milhões de pessoas à condição de imigrantes em terras alheias e à marginalização de uma vida digna, demonstrando o lado de desencanto da humanidade. A humanidade sempre viverá este ciclo, com momentos de encanto e desencanto, concomitantes, até Jesus voltar. Pois devido à dura cerviz, não se dobram ao modo de pensar e viver segundo a vontade de Deus. Podemos, sem dúvidas, utilizar-se das mídias e tecnologias disponíveis para agregar valor à nossa sabedoria,
ao nosso entendimento e inteligência, sem se deixar escravizar-se e preservando o que um dia o pregador de Eclesiastes disse para nós, que de tudo o que se ouve, a obrigação do homem é temer a Deus e fazer a sua vontade. A humanidade precisa ter isto escrito no seu coração. Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 13 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 13 ao 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Passando para o item 2 da lição, consertando a rede para Cristo. Nós vamos então definir o que seja, especialmente as redes sociais, já que estamos tratando do assunto a evangelização real na era digital. E nós podemos definir redes sociais como as estruturas tecnológicas de comunicação, onde as pessoas se relacionam umas com as outras, compartilhando ideias, objetivos, pensamentos, valores. Mas quais são os benefícios das redes sociais? Desde que sejam bem utilizadas, as redes sociais, como por exemplo Facebook, Twitter e outros, são um grande potencial para o desenvolvimento humano das pessoas, desde que os princípios básicos de uso sejam resguardados para o pleno aproveitamento de seus recursos. Neste contexto, nós podemos mencionar como os princípios ou os principais benefícios das redes sociais, da tecnologia e da internet, os seguintes. Primeiro, aprendizagem e conhecimento. A internet apresenta excelentes recursos de pesquisa, com vasto conteúdo do saber humano em todas as áreas do conhecimento. Assim, se realizamos pesquisas em sites confiáveis, de notório reconhecimento científico, temos a oportunidade de nos desenvolvermos no ensino-aprendizagem com maior facilidade. Um outro benefício é estabelecer relações sociais. Milhões de pessoas em uma rede social estão conectadas entre si nos mais diferentes locais do planeta e, de forma instantânea, podemos nos relacionar mutuamente, preparando uma plataforma para uma futura amizade duradoura. Outro benefício das redes sociais, que vem agregar com relação aos dois primeiros, aprendizagem, conhecimento e estabelecer relações sociais, é uma importante ferramenta de evangelização. As redes sociais, a tecnologia e a internet não podem substituir como um todo a evangelização presencial das pessoas, porém, desde que utilizada dentro dos princípios cristãos, se torna um poderoso instrumento de alcance das pessoas para o conhecimento do Evangelho de Cristo. Mas, em contrapartida, nós temos os malefícios das mídias e das redes sociais que nós devemos, então, evitar. Considerando o grande potencial dos recursos das redes e mídias sociais, não sendo elas bem utilizadas ou não sendo utilizada de forma correta, esta traz em seu bojo alguns malefícios na conduta moral das pessoas, as quais passamos a citar neste momento. Em primeiro lugar, um malefício é a escravização tecnológica.
Muitas pessoas ficam presas por longas horas do dia ao entretenimento ou em estado de permanente correspondência de mensagens que não agregam nenhum valor moral, ético ou espiritual a esta pessoa. Esquece-se de tudo, desde as refeições até os seus compromissos de estudo, trabalho, noites mal dormidas, e assim o tempo perdido não poderá ser resgatado para um aproveitamento mais eficaz. Na primeira carta aos Coríntios, seu capítulo 15, versículo de número 33, diz assim a palavra do Senhor: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Outra condição de malefício das mídias e redes sociais, além da escravização tecnológica, é a indução ao pecado. Infelizmente, encontramos nas redes e mídias sociais terreno fértil para o pecado, onde os valores mundanos são difundidos, tais como a prostituição, a mentira, as agressões verbais, fofocas, etc. Pessoas que se envolvem com estes valores pecam contra Deus. No Salmo 101, no versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Além da escravização tecnológica e da indução ao pecado, nós temos como outro malefício das mídias e redes sociais a solidão. As redes sociais, apesar de sua grande capacidade de arregimentar muitas pessoas conectadas em tempos e regiões geográficas diferentes, guarda a característica de que a sua relação social com o mundo está emparedada por uma tela que registram palavras frias, sem exalar quaisquer sentimentos humanos tão necessários nas relações sociais para consolidá-las como reais. Nas redes sociais, muitas vezes, nos comunicamos com fantasmas, pessoas que não vemos e nem ouvimos. Apenas lemos grafias que não repercutem validade, verdade e confiança, se revestindo do que chamamos de relacionamentos descartáveis. Nas redes sociais, seguidores, curtidas, compartilhamentos, adicionamentos podem significar um mundo de solidão, em que muito se comunica, mas não se relaciona de forma verdadeira com lindos sentimentos humanos. Outro malefício das redes e mídias sociais é o cyberbullying. As redes sociais, muitas vezes, se tornam uma via de agressão através de divulgação de imagens, fatos inverídicos a uma pessoa de forma a denegrir o seu caráter moral. Portanto, devemos rejeitar todas estas condições maléficas, ou seja, escravização tecnológica, indução ao pecado, a solidão e o bullying através das redes sociais. Outro ponto ainda muito importante de malefício das mídias e redes sociais é o perigo da cultura dos descartáveis da tecnologia. Infelizmente, nos dias atuais, vivemos culturalmente na geração dos descartáveis, não só dos relacionamentos, mas também dos objetos. Pois ao comprarmos um aparelho eletrônico de última geração,
Em poucos meses, este se torna obsoleto devido à existência de um equipamento mais avançado. E assim somos induzidos a adquirir este novo modelo e descartar o outro, que ainda teria um longo período de vida útil. Isso é muito comum em softwares, aparelhos de notebooks, computadores, celulares. E este perigo da cultura dos descartáveis, da tecnologia, ele é fomentado, ou ele é desenvolvido a partir do avanço da tecnologia. O desenvolvimento avassalador da tecnologia, especialmente a de comunicação, remete as pessoas a viverem clausuradas, como já mencionamos, em um espaço dialógico dependente de equipamentos eletrônicos, onde se inserem frases sem a carga dos sentimentos humanos. Porquanto são palavras frias, que muitas vezes não são compreendidas pelo íntimo da alma e retiram do homem a sua essencial sociabilidade presencial e o mais sublime sentimento do amor. As pessoas se apegam tanto à tecnologia que, se houver um esquecimento do celular em casa, a pessoa não pode viver num ambiente onde está sem o celular. Precisa ter o celular, precisa ter aquele aparelho eletrônico de última geração para viver. Sente falta, ou seja, está escravizado, fruto desse avanço tecnológico. Outro ponto que o perigo da cultura dos descartáveis da tecnologia causa é a falsa personalidade. Ainda no contexto das redes sociais, que a tecnologia dispõe, a ausência do olhar face a face, do olho no olho, promove nas pessoas a facilidade e a oportunidade de assumirem personalidades diferentes, ocultando a manifestação de sua verdadeira personalidade, que seria mais dificultoso diante de uma convivência continuada e pessoal. Esta mentira é sumariamente um elemento que propicia o descarte de relacionamentos. Ou seja, pessoas que se fazem passar por outra pessoa, mentindo quanto à sua idade, quanto à sua aparência, profissão, aonde mora, etc. Esta é a falsa personalidade. E ainda o perigo desta cultura dos descartáveis da tecnologia promove uma sociedade líquida. A sociedade odierna vive uma relação de amor incerta e duvidosa nas relações sociais, pois o ter precede o ser, ou seja, pessoas que não dispõem de nada que possa fornecer vantagens a outra não são candidatos a desfrutarem de uma amizade sincera. As fragilidades e as instabilidades nas relações humanas são evidenciadas pelo relativismo, liberalismo, individualismo, materialismo e consumismo entranhados nesta sociedade líquida. E isso nos remete a um consumismo descartável. Neste momento, em muitas empresas dos mais variados ramos econômicos do mundo inteiro, estão reunidos grupos de pessoas da mais alta formação profissional, buscando meios através de propagandas comerciais e outros artifícios, empréstimos, financiamentos, cartões de créditos, pague só no próximo ano, para convencê-lo a comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, compartilhando assim do seu suor, do seu trabalho, através de uma boa fatia de seu salário. Assim, não entre em dívidas. Se estiver nelas, procure sair. Não compre apenas pelo desejo, pela emoção, mas pela sua necessidade. Será que eu preciso de um celular de última geração? Será que eu uso nele todos os artifícios, ou seja, todos os instrumentos que ele tem, todos os dispositivos? O desenvolvimento da tecnologia é o fundamento base para os operadores da área mercadológica nos induzir ao consumo
desenfreado, nos escravizando num domínio do ter do que o ser. Provérbios 22, 7 diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Romanos, capítulo de número 13, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Passando agora para o item 3 da lição, Evangelho real para pecadores digitais. As mídias sociais são muito importantes para a evangelização e devem ser usadas com absoluta responsabilidade, de forma eficiente e incisiva, sem qualquer espaços para desenvolvimento de polêmicas teológicas, apresentando o Evangelho de Cristo de forma simples e clara, com os objetivos de promover a salvação dos pecadores e glorificar o nome de Cristo. Cristo, ele, na sua grande comissão, nos enviou para pregar e ensinar o Evangelho, pregar o reino de Deus e ensinar o Evangelho de Cristo. E a internet, as mídias sociais, elas se caracterizam como um instrumento importantíssimo para alcançar milhares de pessoas espalhadas no mundo inteiro. E por isso devem ser usadas, utilizadas de forma inteligente, tratando apenas do que é essencial: a pregação da palavra de Deus, a levar a salvação a todos. Cristo nos enviou e não nos desviou. E quando nós usamos as mídias sociais fora deste contexto para fofocas, perda de tempo, polêmicas ou o que quer que seja, nós estamos nos desviando do nosso foco central da utilização destes poderosos instrumentos para a pregação do Evangelho de Cristo. Concluindo a aula de hoje, o mundo pode desenvolver novas tecnologias e ideologias. Porém, estas ideias jamais suplantarão os valores absolutos de nosso Deus. É preciso ter sabedoria, inteligência, para usufruir das tecnologias, para se desenvolver como ser humano, mas, sobretudo, honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.